Olá a todos, muito bom dia. Mais uma semana começando, uma semana com acolhimento com Jesus, de reflexão, para a gente pensar, para a gente se observar mais, para a gente se amar mais. Vamos nós, pessoal, acolhimento com Jesus aqui, ó. Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E hoje, mais um capítulo, dando continuidade ao livro, capítulo 88, que tem como título Caindo em Si. Dá tempo de pegar o livrinho. Quem não puder pegar o livro não tem problema. Apenas ouça ou veja e depois faça a leitura quando chegar em casa, ok? Gente, vamos fazer nossa prece. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais um encontro. Que os bons amigos espirituais possam nos assistir, para que possamos captar a mensagem que será trazida hoje, de modo a fazermos as nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos nós? Caindo em si. O que será que Emmanuel nos apresenta esse título? O que será que ele tem a nos trazer de informação sobre essa frase curta? Caindo em si. É uma passagem, na verdade, que está no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 15, versículo 17. Caindo, porém, em si. Quer dizer, então, já continua meio, né, nebuloso. A gente não consegue muito bem entender o que tem a ver essa frase com o Evangelho, com o nosso dia a dia, com Jesus. Então, vamos ler juntos. E vamos fazendo as pausas, né? Será que caindo em si tem a ver com autoobservação? Caindo em si, se é se olhar, né? Si, né? Caindo em si, da gente se modificar, da gente se transformar, da gente olhar a vida, às vezes, com um novo prisma, um novo ângulo. Será que é isso? Pode ser, né? Vamos descobrir juntos? Vamos lá, gente. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Então, olha aí, a dica tem a ver com a vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, toda a vida caindo em si. Sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino, entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente, no entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Então, observe o seguinte: eu não dei pausa de propósito, porque foram vários exemplos que Emmanuel apresenta aqui nessa página. Me parece, lendo esses exemplos,
que o termo caindo em si sugere modificação, reforma, uma nova postura, um novo comportamento. Pois bem, exemplos disso, ele coloca aqui o exemplo de Judas, Maria de Magdala, Pedro e Paulo. Ele dá esses exemplos aqui. Né? Todos esses exemplos são conhecidos. Né? Pedro é muito conhecido. Né? Judas, Pedro, Paulo. Maria de Magdala também, com certeza. Mas são exemplos bastante conhecidos. Quem estuda o cristianismo, quem estuda o evangelho. E nós podemos observar que é uma mudança de comportamento. Mas isso não se aplica único e exclusivamente a esses personagens. Nós podemos aplicar essa terminologia caindo em si dentro deste conceito que Emmanuel está apresentando nas nossas vidas. Se antes eu pensava dessa forma, eu vou começar a pensar desta outra forma. Se antes eu tinha tais sentimentos, a partir de hoje eu vou passar a ter outros sentimentos. Se antes eu me comportava assim, vou passar a me comportar assado. Portanto, ele está sugerindo aqui que nós possamos fazer um trabalho individual chamado autoconhecimento. Da gente se observar mais, da gente se olhar mais, da gente seguir, melhor dizendo, seguir o que Santo Agostinho nos recomenda lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ao final do dia, quando você colocar sua cabecinha no travesseiro, reflita sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos, se você fez mal a alguém, se você prejudicou alguém, se você ofendeu alguém. Reflita sobre isso. Há como mudar? Há como modificar? Então, modifique, mude. Peça desculpas. Se perdoar ainda é difícil, peça desculpas. Vá até a pessoa, explique. É essa a proposta. Essa é a proposta. Na pergunta 886, uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: o que é a caridade segundo Jesus? Já que o nome aqui do nosso encontro é acolhimento com Jesus, o que é a caridade segundo Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade segundo Jesus. Então, nós podemos incluir o conceito de caridade, a definição de caridade dada pelos Espíritos, com essa proposta contida aqui no Fonte Viva, dessa terminologia, essa frase curtinha, caindo em si, para que nós possamos, todos nós, de fato, cair em si. Que é justamente a destruição do homem velho e a construção de um novo homem. É o trabalho de reconstrução, que não é um trabalho simples, leva tempo, é demorado, muitas das vezes requer renúncia. Eu falei renúncia, não é privação, renúncia. Eu vou deixar de fazer certas coisas. Antes eu fazia assim. Não é o correto. Eu não vou mais fazer. Acontece muito com os vícios que nós temos, né? Com os vícios. Eu ia comentar um negócio aqui, mas vamos pular.
Vou deixar vocês na curiosidade. Tem a ver com algum tema, mas não vou entrar nessa questão por enquanto. Então, gente, isso requer um trabalho, requer um esforço. Paulo, eu gosto muito de citar o exemplo de Paulo, no livro Paulo Estevão. Excelente livro, segue aí a indicação. Quem não leu, leia. Não é um livro fino, é um livro grosso, mas é um excelente livro, uma leitura muito gostosa. Conta exemplo, Paulo foi Saulo, que justamente isso que ele comenta aqui. Tinha uma paixão contra o cristianismo. Persegue furioso todas as manifestações do evangelho. Esse foi Saulo. Aí depois acontece algo na vida dele, onde ele enxerga Jesus, ele vê Jesus, aquela claridade, aquela luz forte. E ele acredita. Acredita no mestre, acredita no cristianismo, ele se modifica. Nós podemos incluir também aqui o exemplo de Francisco de Assis. Seu pai viaja, Francisco de Assis assume a loja do pai. Ele tinha uma loja, se não me falha a memória, de tecido. Pode ser que eu esteja enganado, mas se não me engano é uma loja de tecido. Até que aparece uma senhora pedindo um prato de comida, um pão. Só que ele fica tão atarefado com as questões da loja, o gerenciamento da loja, que no final do dia, depois de muitas horas, ele, caramba, minha senhora, desculpa, eu esqueci de você. E ele dá lá o prato de comida, o pão, e depois ele caindo em si. Ele fala, não posso continuar levando a vida dessa forma. Eu não posso continuar sendo esta pessoa que eu sou. Eu preciso mudar. Só que ele muda, já é um espírito já bem mais evoluído, né? E ele renuncia absolutamente tudo. E ele se dedica efetivamente à prática da caridade, à divulgação cristã. O que nós pedimos, o que os espíritos nos pedem, não é que todos que estão nos assistindo ou ouvindo agora, não é que nós sejamos um Francisco de Assis. Não, nem Paulo de Tarso, nem Maria de Magdala, nem Judas. Não. E que nós continuemos ser a mesma pessoa que nós somos. Porém, com um ponto que eu vou começar a observar mais, me observar mais. E eu vou identificar os meus defeitos, os meus vícios. Quando eu falo em vícios, eu estou falando aqui de uma forma geral, compreendendo aqui também os vícios morais, como orgulho, inveja, vaidade, egoísmo, para que eu possa mudar esse cenário, transformar os vícios em virtudes, transformar os defeitos em qualidades. E aí eu vou instituir na minha vida o famoso caindo em si. Vamos continuar. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porém vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos farralistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo, de carne,
sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sobre a bênção de Jesus, e transferindo-se então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. E é diferente, gente. E é diferente. A partir do momento que eu implanto na minha vida aquela máxima do Cristo, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tudo passa a ser diferente. Tudo passa a ser diferente. Então, que nós possamos refletir muito sobre isso. Uma mensagem muito importante. Quer dizer, todas são importantes, mas essa daqui é muito forte. Né? Todas são importantes, só que essa é muito forte. Essa nos faz refletir sobre muitas coisas. E que nós possamos aproveitar essa semana para pensar muito sobre ela. Muito. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês.